Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês de extrema importância. Se a sua vida não há mais sentido nenhum, e isso pode ser um sinal bom, que Deus está te chamando para algo maior. Esse mundo, pessoal, muitas das vezes na nossa vida, nós como seres humanos, meros mortais, às vezes a gente busca sentido, seja um relacionamento, uma amizade, um trabalho. A gente sempre tenta buscar um tipo de chegada, uma linha de chegada ou algo, sabe, para poder fazer sentido a nossa existência. E eu durante algum tempo achava que o meu propósito, meu sentido de vida era estudar, ter um emprego melhor, ter um relacionamento, ter qualquer outra coisa e conquistar algumas coisas, mas eu percebi que mais nada podia preencher o vazio da minha alma. E o ritmo de Deus e o ritmo do mundo é diferente. O mundo cobra constantemente a ansiedade, sabe? A pressa de ter as coisas, de conquistar as coisas, a comparação, as redes sociais, né, acabaram se tornando uma grande armadilha para comparação, né? Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E quando eu comecei a ter o despertar espiritual, quando eu comecei a perceber que o problema estava no interno, né? Eu percebi que todo o resto, pessoal, para mim havia perdido o gosto, a motivação. Não é questão de desistir ou desmotivar outras pessoas. Mas hoje eu vejo que as pessoas estão cada vez mais dependentes. É tipo de uma carência, sabe? De política, de religião, de qualquer outra coisa. E muitas vezes as pessoas esquecem que somente a presença de Jesus pode preencher o vazio na nossa alma. Somente a presença dele pode dar sentido. O mundo, pessoal, o mundo sabe, o mundo é cruel muitas das vezes, sabe? Nosso valor pro mundo é passageiro, mas nosso valor para Deus é eterno. Às vezes nesse momento que parece que nada mais faz sentido é porque Deus está tirando essa motivação por coisas que não iam te levar ao crescimento lá na frente, para algo maior, para o seu propósito maior. Nosso sentido, nossa vida está em Cristo. Só a presença de Deus pode preencher o vazio da nossa alma. Quando a gente vê questão de falar sobre solitude, sobre crescimento, tem tudo a ver com isso. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem a presença dele. É como se ao seu redor tudo fizesse uma limpeza, sabe? Você começa a se tornar uma pessoa mais seletiva, não começa a aceitar qualquer coisa, você busca evoluir. Porque quando a gente se prende muito ao mundo, às pessoas, a gente perde a motivação, a gente se cansa, a gente se desgasta. E Jesus fala sobre os que estão cansados e oprimidos, né? Que ele vai dar descanso para vossas almas. Quando a gente olha muito para o mundo, a situação que o mundo está, as circunstâncias, o ritmo do mundo, a gente vai desanimar, a gente vai cansar e a nossa vida não vai fazer sentido nenhum mesmo. Mas quando a gente olha para Cristo, quando a gente entrega a nossa vida a Deus e segue a direção e aprende a ouvir a voz dele, tudo começa a se encaixar. Não tem a ver só com status, com performance, com material não, pessoal. Tem tudo a ver com o espiritual, tem tudo a ver com consciência. Não adianta a gente querer que o externo muda se o interno dentro da gente não mudou. Se a gente continuar os mesmos, se a gente não mudar as nossas ações, quando Deus entregar algo novo pra gente, a gente não vai saber valorizar aquilo, a gente vai perder, a gente vai se autodestruir. Então, se você acha que a sua vida não há sentido, se parece que você perdeu a motivação, tá, às vezes até depressivo, muitas das vezes pode ser um chamado, o despertar espiritual. Às vezes o despertar espiritual começa assim, você começa a enxergar diferente, Deus está te chamando para enxergar diferente, chegar o interno, ver o interno, mais o seu lado interno. Porque aí o externo começa a mudar, a se manifestar. E isso é algo incrível, né? Eu achava que isso era bobagem antigamente, mas hoje eu vejo e falo, faz muito sentido. Isso vai transformando você numa pessoa melhor. Aí eu pude perceber que quando eu via os meus hábitos, quando eu fazia as coisas, quando eu deixei que Deus trabalhasse na minha identidade, eu percebi que tudo aquilo não fazia mais sentido nenhum pra mim. É como se eu fosse outra pessoa. E isso vai mudando, pessoal. A questão aqui não é, sabe, sobre abandonar as pessoas, abandonar tudo, não. Mas tudo na nossa vida tem que ser consequência.
Eu digo assim, não manter o nosso coração preso a essas coisas, porque essas coisas aqui são passageiras. Sempre colocando nosso coração no eterno, em Deus, mas deixando que Ele trabalhe na nossa vida, porque tudo é consequência da nossa vida, tudo é consequência, e tudo começa a fazer sentido. Muitas das vezes a gente se humilha por migalhas, por um emprego ruim, por um relacionamento ruim, por amizades ruins, hábitos ruins que a gente acha que está fazendo bem pra gente, mas está só nos afastando, nos afundando. E muitas vezes Deus vai fazer essa limpeza na nossa vida e a gente vai se questionar, a gente vai sentir aquele vazio. Mas é esse vazio que Deus quer preencher sua vida e é nisso que Ele vai trabalhando. E quando você olha para trás, você dá graças a Deus por tudo. Então, busque a Cristo. Se você sente que não há mais sentido, pessoal, é um grande sinal de que há algo melhor e maior lá na frente. Mas a gente tem que seguir o processo. Não ficar parado achando que as coisas vão cair do céu. Não. Mas continuar, sabe, seguir na direção de Deus. Lutando dia após dia, porque essa vida aqui ela é um jogo, é um teste. Mas cada nível, cada situação você vai aprendendo algo diferente. Então continue seguindo a direção de Deus. O mundo segue um caminho e nós devemos seguir outro caminho. E é esse caminho que é o caminho da vitória, o caminho do propósito, do chamado. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você de uma certa forma. Deus abençoe.